Depois de uma oração dessa, uma apresentação dessa, só a graça. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos juntos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. Nós leremos do verso 37 ao verso de número 38. Quero agradecer o convite do Pablo, louvar a Deus pela equipe do Somos Um, a banda, o conjunto, toda a equipe de comunicação. Vocês que estão em casa, vocês não imaginam, a gente chega aqui, eles estão cantando já. Não sei como é que tem tanto fôlego assim para depois continuar cantando durante o culto, glorificando a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, recompense pela sua graça. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa e pela minha vida, pela minha família. Passar o período agora de quarentena, né, que ficamos por conta do Covid. A gente não sabe, tem uns que vão, tem uns que não voltam. Já não tem mais grupo de risco, não tem mais... Então, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, por poder estar aqui de novo para adorar a Deus junto de vocês. E, independente de Covid ou não, cada um de nós podemos estar aqui, é evidência da graça, é evidência da misericórdia. É que parece que quando a gente fica um pouco mais vulnerável em situações de doença, por exemplo, esse cuidado de Deus, essa graça de Deus se torna mais evidente. Os irmãos encontraram o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18? Amém? Verso 37. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Aqui nesse texto nós vemos Jesus dizendo algo de profunda importância para nós hoje. Jesus está dizendo que ele nasceu e veio a este mundo a fim de testemunhar, de testificar sobre a verdade. Então aqui eu quero acordar com vocês, eu quero falar a vocês que existe uma verdade. Porque é Jesus que está dizendo que o propósito da sua vinda ao mundo é exatamente propagar e testemunhar da verdade. Agora o texto, ele é curioso porque Pilatos, ele pergunta para Jesus: e o que é a verdade? Só que ele pergunta e ele vira as costas e sai. Bom se ele pudesse ter esperado Jesus para explicar melhor, mas com certeza o próprio Jesus diria a ele que eu, Jesus, sou a verdade, o caminho e a vida. E mesmo Pilatos não tendo ficado para ouvir a resposta de uma pergunta tão complexa, ele ainda foi acertado na sua declaração acerca de Jesus, porque ele vai dizer no final do texto: não encontrei qualquer falta neste homem. E nas palavras do teólogo Norman Geisler, uma das definições do que é verdade é dizer aquilo que é. Ou seja, o que é verdade? É apontar para a realidade, para aquilo que é de fato, aquilo que nós podemos constatar e percebemos sem dúvidas e sem questionamentos. Eu gosto de ser honesto para quem eu vou falar, então tenho que ser honesto com você nesta noite. Você não vai ouvir uma exposição bíblica. E as pessoas que me conhecem um pouco sabem que eu tenho tentado fazer isso nas oportunidades que tenho. Nesta noite, a proposta que eu tenho para vocês é pautada em alguns pontos específicos que destoam a verdade bíblica.
que contradizem princípios éticos, normativos, que nós encontramos na palavra de Deus, e é para isso que nós estamos aqui, para melhor servir a Deus, este Deus que se fez homem e que veio testemunhar acerca da verdade. O primeiro ponto que eu quero e vou tratar com vocês nesta noite é acerca do relativismo moral e religioso. O segundo ponto que eu pretendo tratar com vocês nesta noite é sobre a verdadeira masculinidade, e é por isso que eu escolhi uma ideia que já é bem conhecida sobre a síndrome de Peter Pan. E, para encerrar, o último ponto sobre o feminismo e os seus desdobramentos, por assim dizer. Portanto, o primeiro ponto que eu queria mencionar aqui com os irmãos, pegando carona no texto bíblico aqui, é de que existe uma verdade que é absoluta. E nós vivemos em tempos que há um contra-argumento com relação a isso, e acho que o Pablo foi muito feliz ao dizer que a verdade não disputa com a mentira. É bem verdade isso que ele disse aqui. Mas também nós não podemos negar que muitas pessoas têm sido enganadas. E uma das brechas e abordagens que normalmente busca desconstruir a autoridade bíblica e do próprio Jesus é o relativismo. O que eu acho curioso é que o relativismo normalmente ele se situa dentro da esfera moral e religiosa. Por que eu estou dizendo isso? Na maior parte das áreas e aspectos da nossa vida, nós queremos uma verdade. E quando eu digo nós, eu não digo só a igreja, eu digo as pessoas em geral. Quando nós vamos num médico e estamos acometidos de uma doença, nós queremos que o médico dê um diagnóstico objetivo e que seja verdadeiro, que me prescreva um tratamento correto e que seja autêntico, genuíno, que seja o melhor para o meu problema. Ou seja, eu quero que ele me olhe, que ele me diagnostique, que ele consiga falar a verdade. Eu não quero que o médico diga para mim, olha, é relativo o seu problema. Eu posso dar esse remédio, eu posso dar aquele outro, eu posso dar esse também, qual que você prefere? Depende de você, o que você gosta. Cada um tem a sua... Não! A gente quer uma verdade objetiva, de preferência favorável, que não seja uma doença grave, um remédio não muito caro, quem sabe tem ali na farmácia do SUS, alguma coisa do tipo, mas nós queremos ouvir a verdade. Quando você passa no caixa do supermercado e você pega um produto que custa R$120, e daí a operadora do caixa diz, olha, você está dizendo que é 120, para mim é 135, está faltando uma inteira aqui. Você vai dizer, você está louca? É 120 para mim, é 120 para você, está marcado aqui. A gente não relativiza o preço das coisas, a gente não relativiza a maneira como nós queremos ser consultados e tratar das nossas mazelas, dos nossos problemas, mas quando entra na esfera da moralidade, aí isso é verdade para você, mas não é verdade para mim, isso é uma crença para você, mas não é uma crença para mim, essa religião é boa para você, mas não é boa para mim. Por que é que a moralidade e a religiosidade traz tanto desconforto para as pessoas? Eu sugiro aqui a ideia que no fundo, na realidade, talvez nós não suportemos a verdade. Porque quando a verdade bíblica nos confronta, e daí talvez Agostinho acertou ao dizer que nós amamos a verdade quando ela nos ilumina, mas quando a verdade nos convence, nós odiamos. Porque dela vai dizer acerca das coisas que nós temos que mudar no tocante à nossa moralidade e a nossa ligação com Deus, a nossa religiosidade, religare, estar ligado a Deus.
E é por isso que as pessoas relativizam estas áreas específicas da vida, porque as pessoas não querem ouvir que elas estão erradas e que elas são pecadoras. Note você que o cerne da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus era acerca do reino dos céus e corroborava com a mensagem do profeta João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, que também falava acerca de arrependimento. E isso, as pessoas, nós, no geral, nós não queremos ouvir. É uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, mas, como os antigos costumavam dizer, o remédio amargo é o que funciona, né? Eu ainda hoje prefiro dipironas a gotas, aquele que desce amargo, é o que corta minha dor de cabeça. O fato é que existem estas questões que nos rodeiam nos dias de hoje, e eu quero afirmar categoricamente que existe uma verdade absoluta. E é tão objetiva, é tão real que ela se tornou carne, habitou entre nós e ministrou o Evangelho, confrontando todas as mazelas das civilizações antigas, e fala conosco hoje, e nos confronta hoje, e nos chama ao arrependimento. O segundo ponto que eu quero adiantar aqui é sobre essa ideia do que seria uma masculinidade bíblica. Porque se existe uma coisa que tem sido distorcida em nossos tempos, e aqui eu falo com um sentimento de pesar, porque eu recebi um legado de homens e mulheres de Deus, que pregavam e falavam sem medo, e parece que hoje a gente está, por conta desta conduta do politicamente correto, um tanto quanto com dificuldades de expressar aquilo que cremos e aquilo que pensamos. E eu nunca achei que falar a verdade fosse ofensivo, até porque há jeitos de falar, há maneiras de expressar, mas sempre quando eu falo a verdade ao meu filho, que está ali sentado, é porque eu amo ele, porque eu quero o melhor para ele. Então falar a verdade não é, e espero que você não interprete dessa forma nesta noite, uma intenção de atacar alguém, mas sim de encorajar a mudança, porque a exortação consiste em encorajamento. E quando nós olhamos para o tema da masculinidade, espero que a minha filha esteja passando os slides ali, treinou para isso, está treinada ali, tem as palavras-chave já para... Eu escolhi falar sobre uma obra literária que é muito mais destinada ao público infantil, mas imagino que todos vocês conheçam, que é o Peter Pan. E existe um livro de uma psicóloga com esse título, A Síndrome de Peter Pan, exatamente para falar de um perfil de homem infantilizado ou imaturo. Mas eu quero pregar emprestado a analogia do famoso professor Jordan Peterson, que ele usa desta fábula, desta obra literária, para fazer alusão a sintomas reais, que hoje nós encontramos, em especial, na vivência da masculinidade. Vocês devem conhecer a maioria dos personagens aqui, o rapazinho alegre, flutuando ali, é o Peter Pan, o protagonista da obra literária, seguido pela Sininho, que está fora de escala, porque ela é bem pequenininha, uma fadinha minúscula. A Wendy, que é uma moça, uma adolescente. O Capitão Gancho e o Tic-Tac, que é o crocodilo. Esse garoto é um garoto mágico. E como toda criança, como todo garoto, ele faz alusão a potencial, ao mar de possibilidades. Quando a gente é criança, parece que a gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser. Parece que a gente pode chegar a qualquer lugar.
Acho que a maioria aqui dos jovens da minha geração achava que ia ser jogador de futebol. E sonhava com isso como se isso fosse uma realidade. Quando a gente cresce, a gente percebe que essa fala de que você pode ser o que você quiser é uma falácia. É uma mentira. Ninguém pode ser o que quiser. Cada um tem características próprias, talentos próprios, atributos próprios, aptidões diferentes de outras pessoas. Ninguém pode ser o que quiser. Eu tinha que nascer 3 vezes aqui para conseguir cantar igual minha esposa, ou a Daiane aqui. Jamais, jamais, jamais. Tenho certeza que depois dessa mensagem aqui, a minha voz, que já não é muito potente, vai estar menor ainda. Nós não podemos ser aquilo que a gente quer ser. Embora o Peter Pan passe essa ideia. E como criança, ok, nós temos este mar de possibilidades. O Peter Pan, ele voa. Você quer coisa mais análoga com liberdade? Ele está livre. Ele voa, ele flutua. E quando ele olha lá na terra do nunca, que é um lugar fantasioso que sequer existe, o único perfil de um homem adulto que tem é um sujeito chamado Capitão Gancho. E ele é um sujeito desagradável, mal-humorado, que não tem uma mão. Que o crocodilo Tic-Tac já comeu, e agora o crocodilo, que faz alusão ao tempo, rodeia esse capitão esperando comer o restante dele. É como se a referência de homem adulto que o Peter Pan tem é um homem que o tempo já roubou uma parte dele e agora ele está o tempo todo cercando ele, esperando para tragá-lo. Então ele não quer crescer. Ele quer continuar uma criança. E em um dos momentos da fábula, ele encontra essa moça. E ele tem uma espécie de flerte com ela na história. Só que o problema é que a Wendy quer crescer. A Wendy é uma mulher de verdade. E ela quer casar. Ela quer ter filhos. E aqui já fazendo as primeiras aplicações, os homens de hoje não estão dispostos a compromisso e responsabilidade. São imaturos em grande parte. Eu me lembro que uma vez, quando um rapaz que trabalha comigo ainda hoje, ele mudou de área, mas trabalha comigo, ele ia sair de férias. E no último dia, lá na saideira dele, ele pegou e falou assim: legal, vou sair de férias. Vou aproveitar para caçar passarinho e soltar pipa. Aí eu pensei comigo, meu Deus, eu não vejo a hora eu sair de férias para estar com a minha esposa, com os meus filhos, para passear com eles. O rapaz está projetando caçar passarinho e soltar pipa. Será que isso... Eu falei, tá bom. Pensa, um cara barbudo, barrigudo, parece o Brutus lá do Popeye, caçar passarinho. A mentalidade não amadureceu. Então a Wendy não serve para o Peter Pan, porque ela quer compromisso de verdade. E as mulheres hoje sofrem no relacionamento exatamente porque os homens não estão mentalmente, psicologicamente preparados para assumir o que uma autêntica masculinidade bíblica nos pede. Você já viu lá no Gênesis? A primeira coisa que Deus fala em relação ao homem, que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e que Deus ia colocar ele no Éden para cultivar e lavrar a terra. E que era para ele crescer e multiplicar. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o homem que ele ia casar, que ele ia ter filhos e que ele ia trabalhar. Aí você pega uma geração que não quer casar, que não quer ter filhos e trabalha então. Ele quer continuar com um mar de possibilidades. Ah, mas trabalhar na fábrica não. Ah, mas fazer essa faculdade eu vou perder
as noitadas. Eu não vou poder sair. Ah, mas agora que eu consegui um dinheirinho para me comprar uma roupa. Existe uma dificuldade de ruptura. Ele é dependente, ele é imaturo, ele é incapaz de assumir uma mulher como a Wendy. Então o que sobra para ele? A Sininho. E a Sininho é um tipo que faz alusão à pornografia. E as mulheres do mundo pornográfico não são de verdade. A vida de um homem que está escravo da pornografia não é uma vida sexual saudável. Porque ele vive numa fábula. Ele é imaturo, ele tem uma mente promíscua por conta do consumo da pornografia, e falando aqui para nós cristãos, é uma coisa que destrói a nossa comunhão com Deus, que nos envergonha. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, dentre vocês, quem aqui teve preguiça essa semana? Ah, que esse friozinho, não é verdade? Quem aqui não é pontual, chega atrasado às vezes? Culto somos 7 horas só no panfleto. Não é verdade? Porque são pecados toleráveis. A falta de pontualidade é uma inverdade. A preguiça é um dos pecados capitais na teologia católica. Agora, se eu perguntasse aqui, quem aqui consome pornografia? É vergonhoso. Muito dificilmente alguém admitiria em público, e nem vem ao caso. Eu só estou ilustrando aqui como é um pecado que destrói a nossa vida com Deus. E muito disso parte por conta da nossa reluta em crescer, em ser homem. A Bíblia nos chama para ser homem. E homem trabalha, homem protege, homem cultiva. Você já ouviu o ditado no naufrágio? Crianças e mulheres primeiro. O homem, em sua construção, tem que ter um amor sacrificial, do tipo que está disposto a se sacrificar pela sua esposa e pelos seus filhos. Se de noite tem um barulho lá no quintal, quem que tem que levantar para ver? Vamos ver se é homem de verdade mesmo. Ou dá um chute, vai lá mulher, dá uma olhada lá. É o homem que vai. Ele pode ir morrendo de medo, mas ele vai. Porque ao lado dele tem pessoas que ele quer proteger. Isso é uma característica masculina. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha também intuito de proteção, é lógico que tem, mas majoritariamente, historicamente, o homem é aquele que morre, é aquele que pula na frente, é aquele que se dispõe. É por isso que na Bíblia, lá em Efésios, quando Deus vai falar sobre sermos cheios do Espírito Santo e de servir uns aos outros, e quando ele chega dentro da casa, ele vai dizer que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida por ela. Homem de verdade não é esses tipos de homens que nós vemos hoje, de 30 anos, mas que se comporta como se tivesse 15, 17. Nós temos que crescer, amadurecer e assumir as nossas responsabilidades. As famílias perecem por conta da nossa omissão. Você já se perguntou onde é que estava Adão quando Eva foi tentado? A serpente chegou para Eva, falou, aonde estava Adão? Omisso, a maior bênção que Deus havia dado a ele, aquela mulher. Eu queria fazer uma última consideração a respeito desse ponto.
Pode passar, Débora, por favor. Talvez isso soe um pouco polêmico, e eu quero explicar o meu ponto aqui para avançar. Existe uma verdadeira inversão de valores. E hoje, parece que, em especial o público jovem, faz de tudo para o namoro não acabar. Mas nós não vemos essa mesma resiliência no casamento. O que eu quero dizer é que o namoro, ele é outra coisa. No casamento que a gente se torna uma só carne. É no casamento que nós fazemos um voto, uma aliança, um compromisso para o fim da vida. É minha carne. Nós somos uma unidade. Eu quis abrir esse parênteses sobre o namoro, primeiro para reconhecer a dificuldade de falar sobre o namoro, porque o namoro sequer é bíblico. Então, quando você não tem muita referência na Bíblia para você construir um padrão, você tem essa. Agora, é no namoro que você tem a oportunidade de conhecer esse cara imaturo. E se você chegar para ele hoje e perguntar para ele o que você quer da vida, o que você gosta, e falar para você, o que gosta do quê? Chupar bala? Jogar videogame? Do que você está falando? Dispensa esse cara. O namoro foi feito para acabar. Ou porque você casa. Hoje em dia, eu não estou dizendo que está errado, irmãos. Dia dos namorados a gente vê lá, namorados eternos. Eu sei que é uma ideia de transmitir uma coisa que parece que tem só no namoro, né? O homem aproveita para sair de romântico, né? O cara é um cavalo o ano inteiro, mas daí ele põe lá e tudo mais. Tudo bem, eu entendo a ideia, a proposta. Mas que conversa é essa? O casamento é muito mais do que o namoro, gente. Para quem é só namorado hoje, você não entende ainda. Quem casou sabe. O elo, o vínculo, pensar naquela pessoa é diferente, irmãos. É um outro nível, é bíblico, é Deus que estabeleceu. Voltando aqui ao cerne, para a gente avançar para o próximo e último ponto. No namoro, você conhece. Se ele te humilha no namoro, termina com ele. Talvez você não esperasse esse tipo de conselho nessa noite, mas é para falar a verdade, né? Termina com ele. Se não está dando certo agora, você vai querer investir uma vida com esse cara. O mesmo, se ele te humilha, se ele te trai, agora no namoro, aí tem gente que acha, não, mas eu tenho que suportar, porque se eu não suportar agora, como é que eu vou suportar no casamento? Conversa. O namoro não prepara para casamento é outra coisa. Você pode namorar 5 anos, aí você casa. 2 anos de namoro, sua esposa tem câncer. E aí você vai ter que acompanhar ela na quimioterapia, radioterapia. Não tem namoro que prepara para isso, não. Ou então o seu esposo fica desempregado 3 anos. Aí pega o carro dele e põe para fazer Uber. E você lá, 3 anos com aquele rapaz que já não paga mais as contas, que deita na cama para dormir com você, e você olha para ele está irreconhecível. Não tem namoro que prepara para isso, não. Então essa conversa que namoro prepara para o casamento, se tem uma coisa positiva é ver o que não presta. Mas o que vai dar certo vai ter que ser construído todos os dias, debaixo da graça, da misericórdia e da orientação de Deus. Então, se você está namorando, me escuta. Se ela te humilha, se ela é interesseira, se ele é um cara que te trai, se ele é um cara que não é seu companheiro, termina. O namoro foi feito para terminar. Ou no altar, quando o casamento e daí o relacionamento para o resto da vida começa, ou então, quando um dos dois comete algum tipo de situações como essa. Bom, o próximo ponto aqui, e nós vamos para o fim. Eu quero falar acerca do feminismo. E eu quero começar falando do feminismo, fazendo uma afirmação, dizendo que não existe feminista cristã. E a minha
O meu desafio é tentar provar isso para você. E para fazer isso, para usar a própria forma como eles se posicionam, eu vou dar voz a essas mulheres feministas, citando algumas coisas que elas mesmas dizem. E para falar sobre o feminismo, você tem um verdadeiro labirinto na história. Porque é difícil você delimitar quando começa o movimento feminista e seus desdobramentos. Por isso, o que eu escolhi fazer? Eu escolhi algumas expoentes, ou seja, feministas de renome, conhecidas e respeitadas dentro do próprio movimento feminista, e também contá-lo a partir de como a maioria das pessoas contam no tocante ao seu crescimento, o seu desenvolvimento histórico, que é em ondas. Então, existe o feminismo de primeira onda, o feminismo de segunda onda, e nós estaríamos hoje vivendo o que é classificado como sendo o feminismo de terceira onda. Eu quero dizer para você que muitas coisas, muitas pautas que as feministas trazem para si, monopolizando, na verdade são causas em comum de todas as mulheres. Ou seja, não precisa ser feminista para lutar em prol destas causas. Mas, embora o feminismo seja uma coisa meio camaleônica, quando você critica alguma coisa, algum discurso feminista, eles vão dizer, mas essa é uma ala radical, mas essa é uma ala diferente, mas todo movimento tem uma espinha dorsal, tem um âmago, um cerne, e é dentro desse cerne que eu quero trabalhar. Então eu vou prosseguir para a gente ganhar tempo. Bom, o feminismo de primeira onda é o que normalmente é dito como sendo mais brando, até porque ele é bem antigo, então ele é dentro de um contexto onde não havia uma mente tão libertina, tão promíscua, mas ainda assim as suas autoras, as suas expoentes já começavam a produzir bastante literatura. Elas escreviam bastante texto. E a primeira feminista que eu quero mencionar aqui de primeira onda é uma mulher chamada Alexandra Kollontai. Ela escreveu um livro, A Mulher e a Nova Raça, se eu não estiver enganado. E ela, como boa parte de outros movimentos, existem algumas verdades dentro do discurso preenchido de um monte de mentiras. Para você convencer um público falando mentira do começo ao fim, é mais difícil. Então o que a gente faz? A gente pega algumas verdades, só que a gente traz pseudo-soluções ou causas raízes desses problemas e a gente começa a implementar a nossa agenda, os nossos pontos, as nossas pautas. Alexandra Kollontai, que vivia num período da Rússia comunista, ela detectou que as famílias tinham problemas. E aqui eu tenho que ser honesto com você, as famílias têm problemas. Só que o problema da família é o problema de cada indivíduo da família que é pecador. Agora faz a equação comigo, junta pecador, enfia dentro de uma casa. É lógico que vai ter problema. Porque as instituições são imperfeitas, porque o indivíduo é imperfeito, e quem faz as estruturas, as instituições, são os indivíduos que pertencem a ela. Então o coletivo vai mal, porque o individual também não funciona. O problema é essencialmente da queda e do pecado. É o diagnóstico bíblico. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Agora, Alexandra Kollontai olha para a família e diz que a família não funciona. Então, o que ela vai propor como solução? Ela não vai buscar um resgate dos valores da família, ela não vai buscar uma restauração daquilo que seria a família, mas ela vai dizer o seguinte, abre aspas, os trabalhos domésticos em forma individual começaram a desaparecer e, dia a dia, vão sendo substituídos pelo trabalho coletivo. E chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não terá
que ocupar-se do seu próprio lar. O que Alexandra Kollontai está dizendo é que o serviço doméstico, ele vai ser tão terceirizado. Restaurantes vão servir a comida, as lavanderias vão lavar as roupas, as creches e as escolas vão cuidar dos nossos filhos, que a mulher, e aqui ela falando ao público feminino, ela não vai mais servir a sua própria casa, mas ela vai servir a um grupo coletivo maior, ao Estado. Em outras palavras, ela está dizendo que as barreiras do lar, da família, estão sendo desfeitas. E a mulher que antes trabalhava cuidando do seu filho e do seu marido, dentro do seu lar, ela agora vai servir ao Estado, um tipo de funcionário público. Ou seja, ela está trocando a vida do lar para uma vida fora do lar, como sendo um novo modelo de sociedade, destruindo, portanto, o que nós chamamos de família núcleo, ou família nuclear, pai, mãe e filhos. Você não vai cuidar dos seus filhos, o Estado vai. É ele que vai dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado. Você não vai mais precisar se preocupar com o seu marido, serviços terceiros vão, e assim por diante. Então, na visão da Alexandra Kollontai, e aqui eu quero fazer uma abordagem que Chesterton faz, que existe a casa pública e a casa privada. Normalmente, o homem é o indivíduo do universo público, do tipo, está tendo um problema ali, o fio do poste soltou, o homem sai lá, liga lá para a bandeirante, pressupõe que seria assim. E a mulher é aquela que, onde é que está isso? A mulher sabe. A mulher, ela é, isso eu estou falando de estrutura, biologia, de preferência, de característica inerente. A mulher, na sua grande maioria, ela é universal. Ela é multitarefas. Ela dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. O homem, normalmente, é o especialista. É o cara que foca numa coisa. Ele participa de uma etapa do processo. Então, o homem na casa pública, como é que faz? Vou dizer de mim. Eu chego na fábrica, faço lá um minuto de segurança e bora fazer metal líquido. É isso que eu foco. Se eu estiver no forno, eu carrego o forno. Se eu tiver para fazer transferência, eu recebo metal. Então, eu estou focado em uma etapa do processo. O que eu faço na fábrica é um meio, é uma etapa para um resultado final. A casa privada, olha a diferença. Eu chego lá na fábrica, sabe do que eu sou chamado? De peão. E sabe o que a minha esposa é chamada em casa? De dona da casa. Quando eu vou para a fábrica, eu vou fundir a sucata para fazer alumínio. É uma etapa de um processo que vai desde centros de coleta que trazem o alumínio, a fundição, a preparação de placas. Eu não vou cansar vocês com isso. São etapas. Eu não faço tudo. Eu faço uma parcela. A minha esposa está ali com o meu filho, cuidando de uma pessoa inteira, atendendo às necessidades de um indivíduo, de um ser humano que nasceu dela. E ela é chamada de dona. E ela faz um serviço completo. Você percebe a diferença? Eu quero ser muito claro aqui. A Alexandra Kollontai sabia disso. As mulheres sempre trabalharam. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Antes da Revolução Industrial, a agricultura que era crescente, as mulheres ajudavam no plantio, e cuidavam dos filhos, e cuidavam da casa. Com o advento da Revolução Industrial, o mercado de trabalho, as demandas mudaram. Então a mulher vai ser inserida nesse contexto industrial, por assim dizer, por conta da necessidade do mercado. E não há problema nisso. O problema é uma mulher dizer, já lá na primeira onda,
que a família vai acabar. E pressupor que é melhor a vida pública, a casa pública, do que a casa privada. Então, uma coisa não é incompatível com a outra. O problema está exatamente na intenção de destruir o perfil de uma mulher que zela pelos seus filhos, que cuida da sua casa, que cuida do seu lar, que, ao meu ver, e nas palavras de Chesterton, tem um dever muito mais pleno, porque ela vê o filho crescer, ela vê o filho... Hoje eu tenho uma escala muito mais flexível, mas quando eu trabalhava no comércio, eu perdi várias fases da minha filha, trabalhando em dezembro e até altas horas da noite. Há um privilégio em poder estar junto da família, no seio da família, como sendo aquela que cuida dos filhos, que participa ativamente na formação, na educação daquela criança. Para ir mais adiante, uma segunda expoente da primeira onda, chamada Margaret Sanger. Essa mulher, ela foi uma das feministas que se destacou principalmente pela sua pauta, sua causa da luta em favor, em defesa do assassinato de bebês. Aborto é um eufemismo, né, para matar crianças. E ela sim publicou A Mulher e a Nova Raça. Em 1916, ela abriu uma clínica num bairro nos Estados Unidos, no Brooklyn, que durou 10 dias abertos. Mas, por conta da ilegalidade, no ano de 1923, ela reabre essa clínica, e em 1940, essa clínica vai se tornar o maior centro de controle de nascimentos, de natalidade. Eufemismo para aborto. E ela era uma mulher impregnada de ideias eugenistas e racistas, e eu vou dizer o porquê. No livro dela, ela vai dizer o seguinte, abre aspas: o problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade. Pessoas mental e fisicamente inferiores, é possível que métodos drásticos e até mesmo espartanos, quem já viu o filme lá, do guerreiro de Esparta, sacrificando a criança que nascia com algum tipo de limitação física, sejam inevitáveis, se continua animando com a procriação casual. Na visão da Margaret, os pobres, as pessoas menos favorecidas, elas não deviam ter filhos. Então a sugestão é de que se abortasse, de que se tirasse essas crianças. Ela também tem conceitos eugenistas, ou seja, aquela ideia, nas palavras dela, como do povo de Esparta, que queria um guerreiro forte e hábil. Então qualquer tipo de limitação, como hoje nós vemos em alguns argumentos dizendo sobre a formação da criança, e portanto ela não merece viver. A verdade é que aqui está o maior e grave caso de violência contra a vida, o ser vivo mais vulnerável. Nós cristãos temos compromisso com os que morreram, não é assim? O legado dos nossos pais, dos nossos avós, o que nós aprendemos, os valores, com os que estão vivos, com vocês aqui, e com aqueles que vão nascer. O motivo de eu querer, na oportunidade que o Pablo me deu, falar sobre esses pontos aqui, é porque eu tenho preocupação com a igreja que o meu filho vai cultuar. Eu tenho um compromisso com ele, e imagino que você tenha também com a sua prole. Se hoje para nós já há um enfrentamento, uma censura, imagina como será daqui a 20, 30, 40, 50 anos, que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Se Jesus não voltar até lá. E hoje há uma verdadeira barreira no tocante à fertilidade. E eu vou dizer para vocês que eu era uma pessoa assim. Hoje, cada vez mais, os casais não querem ter filhos. Não querem ter filhos.
sendo que os filhos são bênção dentro do seio familiar. Eu não estou falando de pessoas que são impossibilitadas por conta de infertilidade e não podem realmente dar à luz, seja o homem ou seja a mulher, que tem algum problema, alguma coisa que o impossibilite disso. Estou falando de pessoas que intencionalmente prorrogam a ideia de ter filhos, como se filhos atrapalhassem a vida. É um Peter Pan, provavelmente. É a ideia do meu corpo, minhas regras, que a Simone de Beauvoir, mais adiante, que eu vou dizer, se o tempo permitir. Então existe essa ideia de aproveitar a vida de casal, como se filho atrapalhasse a vida do casal. A gente é muito egoísta. Se casamento é se doar para o outro, a gente não consegue nem se doar para o nosso esposo, para a nossa esposa, e é por isso que muito menos para um terceiro, que seria o filho, ou um quarto e um quinto. Nós estamos querendo guardar dinheiro para a gente, fazendo planos que não contabilizam uma criança, porque criança exige responsabilidade. Mas então por que você casou? Eu entendo um planejamento, não precisa casar e na noite de núpcias encomendou já. Aí Deus abençoou 2. Carrinho duplo. Aí põe Cleiton e Clayson, roupa listrada, tudo junto. Filho é bênção. Quem é pai e mãe aqui sabe. É insubstituível. É a essência, é onde a gente vê a mística do Deus Trino, que se manifestou e se revelou como sendo o Pai e o Filho. Eu não estou dizendo que essa verdade é inacessível para quem não tem filho e para quem nunca vai ter. Mas que quando você tem filho, muita coisa é como se a ficha caísse. Filho é bênção. Se você é casado e não tem filhos, repense o porquê. Volto a dizer, se é uma impossibilidade física, é Deus e você. Quem somos nós? Agora, se é uma escolha, baseado no quê? A Bíblia diz: crescei-vos e multiplicai-vos. E não adianta olhar para o irmão e dizer: meu irmão já tem 5 filhos, já fez a parte da família. É com você, é conosco. Tem uma frase que eu quero destacar aqui, confrontando a ideia do aborto, é que toda vida importa. E essa citação diz o seguinte: o zigoto, embrião, feto, bebê, criança, estes são estágios do desenvolvimento humano. Ser menos desenvolvido não significa ser menos humano. Não importa o estágio, é vida. É vida. É Deus que fez. É Deus que trouxe a existência. É lindo nas Escrituras quando nós vemos Deus dizendo aos profetas que desde o ventre eu te conheci e as nações te dei por profeta. E a gente está querendo dizer que aquele que Deus escolhe desde o ventre não merece viver. Como se fosse prolongamento do corpo da mulher. Segunda onda, e eu vou terminar. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Esse casal aqui foi um casal muito problemático, mas muito significativo, principalmente no movimento feminista durante a segunda onda, que aconteceu lá por volta da década de 60, então vivenciava os anos rebeldes. A rebeldia, o rompimento com as tradições e com os costumes estava na moda, estava no auge.
E esse homem filósofo e essa senhora que foi professora, eles tiveram um relacionamento amoroso. Mas Simone de Beauvoir, ela e Jean-Paul Sartre tinham uma vida muito promíscua sexualmente falando. Então eles tinham um acordo, um pacto entre eles não se casaram, de que eles teriam uma aliança entre os dois. Mas eles tinham liberdade de ter relações com outras pessoas. É o que nós chamamos hoje, o mundo chama, melhor dizendo, como sendo uma espécie de poliamor. E esse casal, ele virava um trisal às vezes. Porque essa senhora, ela aliciava as suas alunas menores de idade, Simone de Beauvoir, grande expoente do movimento feminista, que diz às feministas que defende as mulheres, trazia moças de 16 e 17 anos para ter relações homossexuais com ela e também entregava estas moças para Jean-Paul Sartre. E essas moças eram coabitadas logo quando na adolescência. Em outras palavras, pedofilia. E essa mulher que escreveu um livro que se tornou praticamente a Bíblia do feminismo, ela, o segundo sexo, ela vai dizer, primeiro, em uma das suas cartas e biografias, o próprio uso que o homem faz da mulher destrói suas virtudes mais preciosas. Gastas pela maternidade, ela perde a atração erótica, mesmo estéril, basta os anos para alterar-lhe os encantos. Agora a definição que ela dá de mulher: enferma, feia, velha, a mulher causa horror. Simone de Beauvoir, ela tinha terror acerca da velhice. E ela canalizava muito a importância ou a relevância do que ela nem considerava como sendo mulher, mas algo entre o macho e o eunuco, são palavras dela, ela considerava como sendo a estética muito importante. Então ela vai dizer, nesses termos, que a maternidade destrói a mulher, acaba com a mulher, e mesmo que ela não seja mãe, o tempo vem e a mulher causa horror. Ela também vai dizer o seguinte, lá no seu livro, O Segundo Sexo: nenhum destino biológico, físico, econômico define a figura da fêmea humana que se reveste no seio da sociedade. Não é a biologia. É a civilização como um todo que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, o eunuco, que qualificamos de feminino. Ela nega a existência da mulher no sentido de feminilidade, preferências, biologicamente falando, inerentes, características femininas. Ela vai dizer que, na verdade, a mulher é uma construção social. Ela diz ainda, não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Em outras palavras, a sociedade cria, em especial os homens, um mito chamado mulher, que condiciona, que escraviza a mulher como oprimida. O homem oprime a mulher por chamar a mulher de mulher. Enquanto a família, o mito da família maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sobre a opressão. Nenhuma, escute bem, é Simone de Beauvoir que diz, no livro Segundo Sexo, nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças. Porque na cabeça da Simone de Beauvoir, ela achava que o serviço do lar desqualificava, desvalorizava. É um mito criado pelos homens para subjugar a mulher a um sistema opressor e patriarcal.
Ela chega a dizer da mulher dona de casa, aquela que é uma das expoentes do feminismo, que escreveu a Bíblia do feminismo, uma parasita, a sugar a vida de outro organismo. Fecha aspas para Simone de Beauvoir. Se isso não é antibíblico, dizer que cuidar dos filhos não deveria ser uma opção, dizer que a mulher que tem e escolhe por viver trabalhando apenas em casa é uma parasita a sugar de um outro organismo. Uma das moças que foi aliciada por Simone, Bianca Lamblin, ela era filha de refugiados judeus da Polônia, ela escreveu um livro para contestar as inverdades, Memórias de uma Moça Mal Comportada. E muitas das coisas que até então estavam em oculto acerca de Simone foram lançadas por conta disso. Eu vou encerrar, irmãos. Me desculpe pelo horário. O que eu quero dizer é que no âmago do movimento feminista, historicamente falando, há um eixo norteador que é a revolução sexual. Faça amor, não faça guerra. Assuma-se. Viva o amor livre. Isso vai ficar mais evidente ainda numa outra expoente chamada Shulamita Firestone, que escreveu um livro, A Dialética do Sexo, no ano de 1970. E olha só o que ela vai dizer, lá em 1970. Assim chegaremos à liberdade sexual, para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como queiram. Aqui nós vemos a pedofilia, e nós vemos a libertinagem escrito. Não está sendo escondido, as cartas estão na mesa. Acredita, segue, abraça a causa, quem quer. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá facilmente voltar à sua sexualidade natural. Ou seja, o sexo livre, que ela vai usar o termo polimorfamente diversa, ou seja, um poliamor e diversidade. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-á universal. Shulamita Firestone, em 1970, escrevendo ao público feminino, dizendo que as crianças têm que experimentar da sexualidade, viver que não haverão mais segregação, separação entre homem e mulher, adulto e criança. Isso é uma declarada fala em prol da promiscuidade, da destruição da família. E é por isso que eu quero enfatizar com vocês aqui, para encerrar, que não tem como ser feminista e ser cristã. Você deve lutar por tudo que é justo. Mulheres sofrem, homens sofrem. O mundo é um mundo que, a matéria do mundo é o sofrimento, e a causa desse sofrimento é o pecado. O problema é que o feminismo, ele cria um dualismo entre o homem e a mulher, e a esposa começa a olhar para o marido como se ele fosse o objeto que ela deve odiar. E é interessante, para fechar aqui a terceira onda, que o movimento feminista quer tanto aniquilar aquilo que ele diz que quer defender, que são as mulheres. Uma feminista belga, Lucy Irigaray, já escrevia na década de 1980 que a mulher não tem sexo. Júlia Kristeva, uma francesa, afirmou, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. E uma brasileira, chamada Berenice Bento, em um seminário no ano de 2016, aqui no Brasil, ela abertamente, se você pesquisar no YouTube, você acha. Berenice Bento, seminário 2016. Ela vai dizer, você sabe que não existe mulher, que a mulher é um símbolo. E como todo símbolo é unitário, autoritário e impositivo. Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta. E a partir daí, avançar numa determinada agenda. Ela está dizendo
que a mulher, aqui abre as portas para a ideologia de gênero, que vai descolar o que é biológico daquilo que é gênero, ou seja, existe sexo biológico e existe gênero. Então ela, já dentro dessa linha impregnada da visão da ideologia de gênero, ela vai dizer que não existe mulher propriamente dita, estritamente falando. Existe um ser humano, porque a biologia não determina isso. Mas a gente usa do símbolo, e como todo símbolo autoritário, impositivo, e etc., e etc. Para avançar numa agenda, a gente usa a mulher para avançar numa agenda. Como que isso pode estar preocupado com as mulheres? Como que um movimento desse pode estar realmente comprometido com as necessidades das mulheres, que está dizendo que não acredita sequer que existe mulher? A Judith Butler é a maior teórica no conceito de ideologia de gênero. Ela publicou um livro chamado Problemas de Gênero, Feminismo, a Subversão da Identidade. E o professor Felipe Neri, para a gente fechar aqui, é impossível ser exaustivo nesses temas, ele vai dizer acerca dos postulados dela, que ela advoga pela superação de uma estrutura identitária essencialista. O que é uma estrutura identitária essencialista? Fala de uma identidade em essência. Fala de algo intrínseco. Ela vai dizer, ou seja, para ela, melhor dizendo, o professor dizendo sobre a tese dela, para ela, o ser humano nasce indefinido, neutro. E graças ao quê? À família, à escola, à sociedade, às instituições, etc., define-se atrelar-se a um papel binário, que é a ideia homem, mulher. Quando é não binário, significa que não é nem homem e nem mulher, ditado por um sistema patriarcal e opressor. A ideologia de gênero defende a ideia de que ninguém nasce homem ou mulher, e que ser homem ou ser mulher, o gênero, trata-se de uma escolha. E não é uma escolha acabada, mas é inacabada, porque é fluida. Então você escolhe hoje ser homem, amanhã você escolhe ser mulher, e há aqueles que defendem que existem tantos gêneros no número de indivíduos que estão espalhados sobre a face da terra. Então é por isso que hoje a gente vê pessoas que dizem que é um animal. Existe a questão da idade, que se auto percebem com 15 anos quando tem 60. Nas palavras de Judith Butler, o gênero é uma autopercepção de si mesmo, que não é determinado por ninguém, mas é uma construção fluida e inacabada. A igreja se coloca em pé, por gentileza. Eu sou fã dessas séries policiais, apaixonado por CSI Las Vegas, especificamente. E eu gosto quando eles chegam na cena, e diferente da maioria das séries policiais, eles não ficam cheios de deduções, eles vão para as evidências. E quando eles acham alguma coisa que tem o DNA, eles dizem, o assassino foi uma mulher. Gente, se há uma contestação frontal da verdade, é olhar para uma mulher e dizer que ela é um homem. Eu não estou falando de orientação sexual, eu não estou falando de prática sexual, eu estou falando de desconstrução de identidade. A questão de orientação, a gente está num nível de que a gente não pode dizer. No Canadá, um pai foi preso porque ele recusava chamar a sua filha pelo nome de homem, porque ele olhava para a filha dele e falava, é minha filha. E ela estava tomando bloqueadores de hormônios para que ela pudesse fazer uma transição. E ele foi preso, porque ele estava zelando pela sua própria filha. Nós não queremos agredir ninguém,
nós não queremos ofender ninguém, mas se nós somos seguidores de Jesus, que veio ao mundo para testemunhar da verdade, é para isso que nós temos que fazer. Fale a verdade para os seus filhos, fale a verdade para os seus amigos. As pessoas não são obrigadas a aceitar, nem todo mundo aceitou a Jesus, mas eu oro para que as pessoas sejam convertidas, eu oro para que as pessoas sejam transformadas, porque aquilo que eu não consigo convencer, Deus pode, o Espírito Santo faz, mas nós não podemos nos acovardar. Se você ama o perdido pecador, você traz para ele uma mensagem que cura, uma palavra que fala acerca de um Cristo Redentor. Como considerações finais, eu exorto que nós venhamos crescer como homens, que nós venhamos ser femininas e mulheres, não com pautas que nada a ver tem com a mulher mesmo, mas que atende a aspectos políticos, uma outra agenda. Não está preocupada realmente com a mulher, com a dona. Provavelmente você chegar para sua tia, para sua mãe, para sua avó no churrasco, falar para ela, você sabia que eu não sou binária? Vai falar, o que você está falando? Passa aí a maionese, aí, vamos comer. Mas as crianças, os adolescentes, estão bebendo, estão sendo frontalmente atacados. E é nosso papel como pais, como cristãos, se posicionar ao lado da verdade, porque Jesus nos amou e se entregou para buscar aquilo que se havia perdido, amém? Eu quero orar com vocês nesta noite. Eu quero uma oração bem específica, eu quero que Deus nos guie na verdade, que nos dê coragem. Nos dê coragem, porque tem que ter coragem para falar a verdade. Ainda mais em tempos difíceis que vivemos. Senhor Jesus, é no Teu nome que eu oro nesta noite, graças eu te dou, pelo privilégio de poder estarmos reunidos publicamente para prestar este culto em adoração ao Teu nome santo e poderoso, ó Deus. Eu peço perdão ao Senhor pelos nossos pecados e eu oro, porque nós dependemos da Tua graça e da ação do Teu Santo Espírito. Usa da Tua igreja com relevância em nossos dias, para pregar a verdade, para falar do Teu amor, para trazer, ó Deus, a luz que somente o Evangelho pode propagar, porque testifica dos Teus feitos, e para que nós possamos avançar, como foi dito nesta noite, e a luz do Evangelho venha dissipar as trevas, e a verdade venha ocupar o lugar que lhe é devido, que o Senhor seja centralizado em nosso viver, em nossa prática de fé, todos os dias, no nome de Jesus eu oro. E desde já te agradeço. Amém e amém. Acho que eu vou dar a bênção apostólica. Ou vai ter alguém? Zezinho, pode vir. Não, que isso, não estou conseguindo nem falar mais. É só... Amém, amém então. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem. Vamos nessa noite bem alto dizer? Amém. Deus abençoe vocês.